Como identificar um grande clássico dos animes? Quais são os 3 tópicos para determinar que tal anime é considerado um grande clássico moderno ou um anime que fez muito sucesso? Como a gente sabe como identificar que tal anime é um sucesso de mídia e etc. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os grandes clássicos dos animes, certo? Referente a 3 tópicos que eu vou abordar aqui e vou analisar alguns animes para detectar se ele é um grande clássico ou não, certo? Então fica com a gente e vamos pro vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, caso goste do canal, deixa seu like, certo? Ativa o sino de notificação para receber os outros vídeos e conteúdos aqui do canal, certo? Então vamos falar um pouco sobre animes em geral, é um tema livre. Vamos falar também sobre um que é um clássico ou não, o que determina para um anime ser considerado clássico ou não, ok? Então vamos nessa. Isso mesmo, ótimo, grande! Você correu muito bem, aqui eu tenho mais sorte. Não, Speed, você dirigiu muito melhor que eu e mereceu a vitória, mas a história será bem diferente da próxima. Bom, para analisar um anime, vamos usar 3 critérios: impacto, longevidade e qualidade. Os animes que tiverem batido essas 3 metas já pode ser considerado um grande clássico. Porém, tem uma questão aí que é subjetiva. A qualidade, ela é subjetiva, ela depende do gosto de cada pessoa. Um determinado anime pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para outra pessoa. Então a qualidade, ela é sempre subjetiva. Porém, o impacto e a longevidade são fatos. Não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva. Se o anime teve impacto em uma determinada época, se ele fez sucesso e se ele tem longevidade, se até hoje tem produtos sendo lançados sobre ele, ou até o próprio anime, o roteiro, a história, o mangá estão sendo produzidos, certo? Então a longevidade é isso, mas a gente vai falar mais especificamente sobre esses tópicos. O que vocês vão fazer com o Shenki? Sim, que você está falando do menino que vai... Sem falar também que o próprio impacto pode ser subjetivo. Um anime pode ter um determinado impacto para mim e para outra pessoa em outra cidade, em outra região, pode não ter tido tanto impacto. Como o Yu Yu Hakusho teve um certo impacto no Brasil, mas aqui para mim, na minha região, o Yu Yu Hakusho teve um impacto muito forte na época, em 1999. Mas em alguns lugares talvez não tenha tido tanto impacto, como Cavaleiro do Zodíaco, que teve impacto em praticamente todas as regiões do Brasil, em todo o país, em 1995. Tanto impacto como longevidade e a qualidade. Para mim ele tem qualidade, para outros não, mas é uma questão subjetiva. Mas ele pode ser sim considerado um grande clássico. Já que falamos nele, em Cavaleiro do Zodíaco, vamos continuar falando sobre ele no caso. Cavaleiro do Zodíaco chegou aqui no Brasil em 1995. Ele teve aquele impacto, se não me engano, o maior impacto de anime na TV aberta foi Cavaleiro do Zodíaco. Tão forte o impacto, chegou também a ir para o cinema. Shiryu, a corrente de Shun está em posição de defesa. O Cavaleiro do Zodíaco teve um forte e estrondoso impacto aqui no Brasil, tanto na questão comercial e econômica, com produtos sendo lançados aqui no Brasil e vendidos como bonecos, aqueles famosos bonecos da Bandai, produtos escolares, camisas, produtos escolares já desde estojos, cadernos e etc. Tudo isso foi o impacto e a movimentação que o anime Cavaleiro do Zodíaco fez na economia e no comércio. Fez aquela demanda que tinha sobre o anime, fitas de videocassete VHS, e tudo isso foi um forte impacto, sem falar nas revistas da Herói, aquela revista que era lançada na banda mensalmente. Então tudo isso foi um impacto de Cavaleiro do Zodíaco, chegou aí para o cinema, teve os 4 OVAs lançados, e tudo isso são evidências do forte impacto desse anime chamado Cavaleiro do Zodíaco aqui no Brasil. Ou seja, o impacto não é algo subjetivo, é um fato, é algo objetivo, o que ocorreu com o Cavaleiro do Zodíaco. Tanto mesmo a revista Herói, que foi um exemplo que eu acabei citando, uma evidência do forte impacto que teve esse anime. A audiência da Rede Manchete, que batia de outras emissoras gigantes aqui no Brasil, tudo que se comentava era sobre o Saint Seiya.
Sem falar também que anteriormente teve o impacto dos Tokusatsu, Jaspion, Cybercop, Jiraiya e Giban também tiveram um forte impacto no Brasil antes de Cavaleiro do Zodíaco. Ou seja, Cavaleiro do Zodíaco ele bate essa meta do impacto que causou no Brasil. Então a gente já pode dizer que ele pode ser considerado um grande clássico. Se vocês dois continuarem lutando, nenhum vai sobreviver. Os dois são muito fortes. Mas Saori... Outro critério no caso seria a longevidade. E esse Cavaleiro do Zodíaco ele tem sim. No caso até hoje é lançado ainda produtos comercializados de Cavaleiro do Zodíaco como jogos, videogames, como também animes, o Netmation também, como também teve o Lost Canvas, que foi lançado, que no caso é derivado de Cavaleiro do Zodíaco. É um produto, um anime feito devido ao Cavaleiro do Zodíaco. Então ele até hoje, além do impacto que teve no Japão também, mas muito mais aqui no Brasil, tem a longevidade, que até hoje se fala de Cavaleiro do Zodíaco na internet e ainda tem produtos sendo lançados, tanto como anime, jogos de videogame, etc. Então ele tem a questão da longevidade também. Como também outra questão seria a qualidade do anime. O anime, a meu ver, ele tem sim a qualidade. Cavaleiro do Zodíaco tem a qualidade que ele se propõe, a promessa que ele é feita. Ele é um shonenzão de luta dos anos 80, final dos anos 80 para início dos anos 90. Um shonen se propõe de luta com poderes e ele faz isso como ele é proposto. Apesar de ter aquela questão da luta que eu falei em outro vídeo, as lutas não são tão movimentadas e dinâmicas como em outros animes mais modernos, mas ele, ao meu ver, tem a questão da qualidade também. Apesar de ter algumas sagas um pouco mais semelhantes com as outras, já no caso mesmice das sagas, mas mesmo assim ele chega a ter uma qualidade. Não tem uma qualidade tão grande como outros animes, mas também tem qualidade. Então ele acaba batendo, e pra mim ele é considerado um grande clássico sim, devido ao sucesso. Ele já não é um anime tão novo assim, já é um anime dos anos 80. Hoje pode ser considerado um clássico pelo impacto que fez, pela longevidade que ele tem e a qualidade que é subjetiva. Mesmo que você pode dizer, eu não acho Cavaleiro do Zodíaco um bom anime, mas nem todo mundo concorda com essa opinião. Pode ser que a maioria ache Cavaleiro do Zodíaco um bom anime. Então, não achar Cavaleiro do Zodíaco um bom anime pode ser uma opinião talvez impopular. Então, se for impopular, temos dois critérios que ele bate objetivamente. Não é uma questão subjetiva que eu acho ou não, é um fato, que foi o impacto e no caso a longevidade. E o outro que é a qualidade, que tem gente que gosta muito e acha um anime de qualidade. Então ele acaba batendo as três metas, os três critérios para alguns, e para outros ele apenas bate o critério da longevidade e do impacto. Então esses três critérios caracterizam um anime como um clássico. Tipo, por exemplo, Princesa e o Cavaleiro, ou Rosa de Versalhes, ou Lady Oscar, ou por exemplo, Astro Boy, o Kimball, o Leão Branco. Esses animes são considerados clássicos, mas será que tiveram todos esses três critérios? Pode chegar também em Speed Racer, que teve um certo impacto aqui no Brasil, uma certa também longevidade, chegou a fazer filme, mas hoje pouco se vê falar de Speed Racer. Chikorita, tudo bem? Você lutou com coragem. Chikorita está fora de combate! O Root é o vencedor! Pobre Chikorita! Os pokémons de Falkner foram melhores em... Outro anime que podemos analisar usando esses três critérios é o Pokémon, por exemplo, que logo depois de Cavaleiro do Zodíaco, em 1995, fazia aquele estrondoso sucesso. Pokémon também fez um estrondoso sucesso, aquele forte impacto em 1999, quando ele chegou aqui no Brasil. O anime, apesar de ser um anime com uma história não tão complexa, um pouco rasa, que ao meu ver é um anime mais para vender jogos de games, ele teve seu impacto pela inovação e novidade. Até então tinha tido Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho, Super Campeões na TV aberta, Street Fighter 2 Victory, Dragon Ball Z, Guerreiras Mágicas de Rei Art e Fly, o Pequeno Guerreiro. Não tinha tido nenhum anime de bichinhos como Pokémon, Digimon. Tudo era sempre guerreiros. Até mesmo os desenhos americanos que vinham, Thundercat e He-Man, era de guerreiros, lutadores. Então não tinha ainda essa novidade de bichos de bolso como Pokébola, Pokémon, esses monstrinhos de bolso lutando. Então foi uma novidade. Pela novidade ele teve todo aquele impacto
que ele bateu essa meta de um anime que teve bastante impacto, tanto também na questão comercial e econômica. Teve vários produtos sendo produzidos e vendidos no Brasil, fazendo uma circulação econômica derivada desse anime. Ataque de chicote! Evasiva! Não podemos deixá-lo escapar! Chikorita, ataque de chicote de novo! Como também o anime Pokémon, além de bater o critério do impacto, do forte impacto naquela época, ele também bate o critério da longevidade. Até hoje também se produz games, jogos do Pokémon, como também o anime. O anime ainda é produzido hoje no Japão. Então, veja que esse anime, ele teve o impacto, um fato objetivo, e a longevidade, que é outro fato objetivo. A qualidade, ela é subjetiva, ela depende de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de Pokémon e outras pessoas que não gostam. Então a gente pode dizer que a qualidade dele é totalmente ruim, que para um anime ser considerado ruim, teria que ninguém gostar, e é praticamente impossível essa questão. E a quem não gosta e a quem não gosta. Então, para quem gosta, ele acaba batendo as três metas, os três critérios, que é a longevidade, qualidade e o impacto. Então a gente também pode dizer que Pokémon, querendo ou não, é um clássico, um grande clássico, principalmente aqui no Brasil. Tanto ele como Cavaleiro do Zodíaco. Você tem esses dois animes que foram, para mim, o que eu vi, o maior impacto aqui no Brasil. Tanto Pokémon, em questão de comércio econômico, era sempre o assunto, o debate nas escolas, era Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco, foi o que fizeram muito sucesso. Depois desse, teve outros também que chegaram a fazer sucesso, mas não tanto, como Yu Yu Hakusho, Bateu na Trave, Shurato e Samurai Warriors, veio com aquela perspectiva de substituir Cavaleiro do Zodíaco, mas não fizeram. Sailor Moon conseguiu fazer até um certo impacto, mas não em todo o local do Brasil. Então quer dizer que existe um novo mestre no santuário? Sim. O antigo mestre morreu e Ares, o irmão mais novo, tornou-se um novo mestre. E como é esse homem? Então você observa que foi falado aqui dois animes que tem esses três critérios: a longevidade, a qualidade e o impacto. Tanto os Cavaleiros do Zodíaco como o Pokémon, que foi tudo nos anos 90, 1995, o grande sucesso de Cavaleiros, depois Pokémon em 99. Outro também que teve certo impacto foi o Dragon Ball Z. Esse anime que está aí passando essa cena, o Dragon Ball Z apareceu primeiramente no SBT como o Dragon Ball clássico, porém não teve tanto impacto. Ele passou até despercebido junto com o Street Fighter Victory, que teve até mais ênfase do que ele, o Dragon Quest Fly e o Guerreiras Mágicas de Rei Art. Mas depois, ele nos anos 2000, a Band trouxe no Band Kids o Dragon Ball Z, que já teve mais impacto nas tardes da Band. Às 15 horas da tarde, o Dragon Ball Z já teve mais um impacto, não tão bom como o Cavaleiro do Zodíaco e Pokémon, aquele certo impacto estrondoso e comercial do Cavaleiro Zodíaco e Pokémon, mas Dragon Ball Z aos poucos foi se tornando um anime tão sucesso e tão clássico como esses dois, e a longevidade de Dragon Ball é superior a Pokémon e a Cavaleiro do Zodíaco, pois em relação ao impacto, eu até arrisco a dizer que Cavaleiro do Zodíaco e Pokémon foram um pouco maior que Dragon Ball Z. Porém, na questão da longevidade, Dragon Ball Z foi mais, que não teve aquele certo sucesso, mas o sucesso foi mais prolongado. Até hoje, se você perguntar, o Dragon Ball Z é mais popular até mesmo que Cavaleiros e Pokémon aqui no Brasil. Mas você é Vegeta! E acho que você é Cell. Desça! É o Vegeta? Então nós temos evidências claras de um anime de sucesso, de uma franquia como Dragon Ball, de muito sucesso. A prova disso é o Dragon Ball Super, que foi lançado há pouco tempo, com bastante sucesso, e o mangá também da saga Moro e etc. Isso prova que o anime tem a sua longevidade no próprio anime, como também produtos vendidos até hoje. Até hoje são produzidos jogos de videogame, produtos da franquia Dragon Ball, e que vendem muito ainda e tem uma fama no mundo todo. O impacto de Dragon Ball, da franquia, é bem maior do que Pokémon e Cavaleiro do Zodíaco no mundo todo, universal. No Brasil, naquela determinada época, o impacto foi maior de Cavaleiros e Pokémon, porém o impacto de Dragon Ball no mundo é maior do que os dois animes citados antes, como também a longevidade. A longevidade de Dragon Ball Z é algo objetivo que não tem ninguém que possa negar isso. Não é? Não vim derrotar você. Vim deixá-lo em pedaços, como você nunca imaginou.
Em pedaços? Está falando sério? E outra questão subjetiva é a qualidade de Dragon Ball Z, outro Dragon Ball. Ele, no caso, não é um anime complexo, com um roteiro aprofundado, como Fullmetal Alchemist, como Death Note, como Attack on Titan, mas ele tem aquela proposta de ser um anime, um shonenzão de porrada. E isso ele faz bem, ele entrega essa questão. Como a gente pode falar também de um anime mais antigo, o pai dos shonens, que é o Hokuto no Ken. O Hokuto no Ken hoje já é considerado por muitos como o pai dos shonens e um grande clássico. E o Hokuto no Ken é um exemplo de que ele entrega a qualidade, a longevidade e o impacto. Porém, ele não chegou a passar aqui no Brasil dublado. Mas no caso, se ele viesse na época da Manchete, no lugar de Cavaleiro Zodíaco, ou antes ou depois, posterior a Cavaleiro, com certeza, creio eu que ele fazeria tanto sucesso, como não tanto como Cavaleiro Zodíaco fez. Que Cavaleiro Zodíaco tinha uma temática diferente, puxada para constelação, signo, cosmo, cavaleiros. Tinha um poder de marketing maior para a época. O Hokuto no Ken, até mesmo Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, se viesse no lugar de Cavaleiros, eu acho que não daria dado tão certo como deu o Cavaleiro Zodíaco. Mas o Hokuto no Ken tem sim o impacto e a longevidade e a qualidade, e isso ia impactar na época. O Hokuto no Ken foi um anime que faltou na época, que se viesse para o Brasil, fosse trazido pela Rede Manchete e fosse dublado, com certeza iria fazer um sucesso, e hoje ia ser considerado aqui no Brasil um grande clássico, ia ser lembrado por muitos como nostálgico, mas não só a questão do saudosismo e nostalgia, como também a qualidade do anime. Então nós temos uma questão para verificar os animes de qualidade, que diz referente a roteiro, a dramatização, aos personagens, ao desenvolvimento dos personagens, a história em si, ao conteúdo, aos vilões, ao background, flashback. Tudo isso, a emoção que o anime passa, a carga dramática, tudo isso compõe a qualidade. E também temos a questão do impacto, que é mais uma questão do passado ou do presente. No caso, quando passava na época os Cavaleiros, hoje em dia o impacto já é passado. Então temos essa questão do impacto do impacto passado que o anime fez na época, como Pokémon e Cavaleiros. Temos a questão da longevidade, que é futuramente como esse anime vai estar sendo produzido, a produção do anime referente a conteúdos, produtos, serviços referente ao anime. Sem falar que podemos dividir esse fenômeno de sucesso do grande clássico na TV aberta, como também no fenômeno da internet, que no caso tem a questão dos animes que faziam sucesso na TV aberta, Cavaleiro Zodíaco, Churato, Samurai Warriors, Yu Yu Hakusho, Super Campeões, Pokémon, Dragon Ball Z, no final da década de 80, anos 90 e início dos anos 2000. E depois, na metade dos anos 2000, vem o grande fenômeno da internet. Vem agora a TV aberta não tem mais aquele poder, ele perde a sua força, e vem a internet com Naruto e Bleach, por exemplo. Naruto e Bleach foram dois grandes fenômenos da internet, semelhante, por exemplo, a Cavaleiros e Pokémon. Teve um certo impacto muito forte, tanto Naruto como Bleach, na internet, uma longevidade, e também já tem aquela característica da qualidade, que já são animes, o Naruto e o Bleach, que trabalha mais o desenvolvimento de personagens, porque no caso foi se desenvolvendo estudos sobre o roteiro, e os autores foram melhorando nessa questão, em desenvolver os personagens, dar background, flashback. Naruto mesmo, ele capricha muito nessa questão das lutas, não foca só tanto em luta, foca em uma luta mais dinâmica, com mais movimento, e também com um background maior para os personagens, tanto os personagens principais quanto os coadjuvantes. E ambos, tanto Naruto como Bleach, eles têm longevidade. O Naruto tem o Boruto, né, que está sendo lançado, e o Bleach tem um novo anime, a continuação de Bleach, que está sendo lançado agora. Foi no caso no final de 2022,
e deu agora a pausa em 2023, mas teve agora há pouco tempo o anime do Bleach e o Boruto. Então eles têm também, além de tudo, a longevidade, além do impacto e da qualidade. Então o Naruto, com certeza, o Bleach também, mas principalmente o Naruto já pode ser considerado um grande clássico, como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z. Porém, nesse vídeo aqui eu podia citar muitos outros animes, como Yu Yu Hakusho, Hunter vs Hunter, dentre outros, para exemplificar o sucesso dos critérios da longevidade, da qualidade e do impacto que eles fizeram. O Yu Yu Hakusho mesmo tem uma grande qualidade no anime e no roteiro, assim como o Hunter x Hunter. Yu Yu teve, querendo ou não, um impacto aqui no Brasil. Não tanto como os antecessores, o Cavaleiro do Zodíaco e o que veio na mesma época praticamente, que foi o Pokémon. Mas ele tem um certo impacto. Então, também os antigos clássicos como Gundam, Macross, todo aquele clássico que teve, tanto como Akira também, que é um longa-metragem, mas é um clássico, Princesa e o Cavaleiro, Rosa Adversários, o Lady Oscar, muitos outros animes também que poderiam ser considerados que são considerados clássicos, poderiam estar aqui no vídeo, mas senão o vídeo ia ficar muito longo e não ia dar para prolongar. Eu posso fazer, no caso, uma parte 2 desse vídeo falando sobre os grandes clássicos e também trazer um pouco os animes mechas, que também são poucos esquecidos, são vários clássicos, mas também já foram esquecidos por muitos. Estou orgulhoso de ser seu irmão, Steve. Tomara que você continue sendo sempre meu irmão. Você foi formidável. Quase não conseguiu. Por um momento eu pensei a mesma coisa, Spa. Quando você passou pelo corredor X da última vez, eu chorei de... Então, perante esse contexto, esse cenário, temos também alguns animes modernos ou quase modernos que podem entrar como grandes clássicos futuramente, tipo Boku no Hero Academia, talvez, o One Punch Man, o Nanatsu no Taizai, mas eu creio que não, devido às 2 últimas temporadas. Outros animes também que, no caso, estão fazendo sucesso agora, que podem futuramente ser grande clássico, como o Jujutsu Kaisen e o Demon Slayer, quem sabe também. Então, vamos esperar, aguardar o tempo para ver se eles vão ter mesmo, manter a qualidade, a longevidade, se eles vão ter longevidade e o impacto, que eles já estão fazendo um certo impacto, mas vamos ver se vai ser duradouro ou não, ok? Então, essa era um resumo que a gente fazia sobre esse assunto, sobre alguns animes. Então, ficamos por aqui, certo? Obrigado por ficar até o final do vídeo. Se você assistiu, se gostou do conteúdo e gosta de conteúdos assim, que a gente fale sobre anime, sobre alguns critérios para falar de alguns clássicos nostálgicos, você deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e também deixa um comentário aí o que achou, certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Fui!